Então, pessoal, gravar aqui mais um videozinho pra gente entender um pouco, tá? Eu espero que seja audível esse vídeo, tá? Mas é por conta de uma pergunta que alguém fez nas stories, perguntando a respeito do coração, né? A pergunta era mais ou menos assim: por que é que nós usamos tanto o símbolo do coração para representar os sentimentos? Bom, primeira coisa que precisamos entender, tá? É que o coração, enquanto símbolo dos sentimentos, é uma invenção moderna, tá? O coração ele nunca teve essa representação, tá? Dos sentimentos em si, tá? Aliás, muito pelo contrário, né? O coração, nas culturas tradicionais aí fora da Igreja Católica, ele sempre foi visto como algo meramente bom, ou seja, o coração é o ponto, né? Um ponto bom, né? Um ponto excelente, etc. e tal, né? O cristianismo, né, a própria escritura, o cristianismo e o judaísmo, em certo sentido, eles trazem a novidade de que o coração ele não tem, tá, uma essência necessariamente boa de forma imediata, tá? Tem aquela passagem da escritura antiga, né, acho que é em Provérbios, que ele fala: o coração do sábio se inclina para a direita e o coração do nécio se inclina para a esquerda, né? Você vê também Jesus falar nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração, tá? Porque verão a Deus. Então, o coração, ele por si, ele pode ter uma condição, né, maléfica ou benéfica. Você pode ter um coração puro ou um coração impuro, né? O coração também está muito ligado, né, com a própria expressão facial, o olhar, né? Padre Pio, por exemplo, como é que o Padre Pio ele via se a pessoa estava arrependida ou não? Olhava para a cara dela, né? Ou seja, somente com algum olhar, ou seja, um dom que ele tinha, obviamente, um dom místico que ele tinha, e através do olhar ele identificava, tá, a respeito do coração daquela pessoa. Esse sujeito aqui é uma boa pessoa. Não, isso aqui não presta, isso aqui precisa se arrepender, né? Então, o nosso olhar ele manifesta algumas características do nosso coração, tá? Mas o que é o coração, tá? Qual é a função do coração, né? Bom, o coração, né, biologicamente, ele tem a função de que ele bombeia, tá, o sangue para o corpo todo, né? Ele fornece a vida para todo o corpo, né? O corpo inteiro sem sangue, né, ele não consegue ter vida, ele não consegue ter movimento, né? Ou seja, o coração é o centro do movimento, né? O centro da vida do homem, né? Ou seja, o coração, como símbolo, ele sempre representou o centro da alma humana, o centro, tá, do caráter humano, da personalidade humana, né? Ou seja, é quem você é no mais íntimo e no mais profundo de si. Porque muitas vezes nossas atitudes, nossas ações corriqueiras e até nossas reações, elas não estão pavimentadas, tá, por quem nós realmente somos. Muitas vezes agimos de forma irrefletida, né? Agimos até contra a nossa própria natureza, nossa própria essência, né? E o coração ele revela isso, ele revela quem nós somos, ele revela quem é. Não é à toa que do coração do Cristo brotam sangue e água, que é justamente, né, revelando, né, o que havia no coração dele, que é a essência dos sacramentos, né? O sacramento da Eucaristia, o sacramento do batismo, né? Então você percebe que, tá, o coração ele é uma espécie de identidade da alma da pessoa. Ele é um centro, né, pulsante, o centro que determina, né, a inteligência humana, mas não a inteligência mental, no sentido de raciocínio, de capacidade de compreender, sei lá, um conteúdo, tá, num livro, tá certo? Não, ele é uma inteligência intuitiva. Em que sentido, tá? Primeiro que essa palavra intuição, ela perdeu muito significado na modernidade também. Então, intuição, ela se tornou uma espécie de um pressentimento de algo. Eu estou tendo uma intuição de que talvez, né, eu possa me acidentar hoje, um exemplo, né? Mas na verdade a intuição não tem a ver com isso, né? Intuir, ou seja, ela tem o mesma raiz, né, de inteligência, né? Percebe? O radical é o mesmo, né? Ou seja, a intuição ele é uma espécie de porta, é uma ponte da inteligência, né? É o acesso que o homem consegue ter, tá, diante da raiz do verbo, do ser das coisas, né? E o coração
ele é o órgão que representa isso, tá? Quando a gente fala do conhecimento que um santo tem de Deus, né? E aí por isso que a gente sempre fala aqui na página, a base do seu conhecimento teológico a respeito de Deus é a sua vida espiritual. O que você vai ler e vai estudar vai te fornecer elementos, mas a experiência direta é onde você vai conseguir acessar melhor a Deus, certo? Então o santo, né, ele tem um conhecimento de Deus em que ele percebe, tá? Ele percebe a ação de Deus em cada uma das coisas. Ele não vê como nós vemos, né? Somente acontecimentos, somente coisas fixas, materiais, mas ele consegue perceber, tá? Como Deus se faz presente por meio de cada uma dessas coisas, né? E o coração, ele é símbolo dessa inteligência, né? Os povos antigos tinham essa percepção do coração como algo eminentemente bom, tá? Porque justamente tinha-se a visão de que somente o sábio tem uma vida boa, né? E somente o sábio, portanto, saberia usar o seu coração e conseguiria usá-lo. Na verdade, não. A novidade que o judaísmo e o cristianismo traz é que não é somente o sábio que utiliza o coração, tá? Nós podemos utilizar o coração, né, de forma errônea, tá? De forma mais superficial, não, mas de forma mais maléfica, digamos assim, tá? Então, se você for em sabedoria, tá? Quando nas escrituras, né, tem as profecias a respeito da perseguição de Jesus, ele vai falar dos ímpios que maquinam planos contra mim. Esse maquinar planos é próprio do coração impuro, é próprio do coração que não tem pureza, tá? Ou seja, muitas pessoas confundem o coração com a mera inteligência, ou seja, o mero fato de elas saber alguma coisa a respeito de Deus, elas acreditam que estão colocando no seu coração, e não é, né? Os órgãos externos, como o lábio ou os olhos, né, eles dão a nós uma superficialidade muito grande daquilo que nós conhecemos. Então, a leitura por si só do conhecimento doutrinal não dá a você a capacidade ou a garantia de que aquele conhecimento doutrinal, em certo sentido, ele agora faz parte do seu ser, da sua vida. Ou seja, não dá garantia de que ele de fato entrou no seu coração e dali o coração empurrou para o corpo todo. Esse é um dos grandes problemas hoje, tá? Da própria escritura, ou dos próprios católicos, né? 99% dos católicos, eles armazenam, né, o conteúdo da fé, ou o mínimo que eles têm de conteúdo da fé, tá? Em duas coisas, ou nos olhos, né? Ou seja, é algo que ele vê somente alguém falando ou fazendo, né? Ou na cabeça, no cérebro, né? Que é algo que ele somente compreendeu, mas não é algo que ele trouxe para a experiência. Ele não criou uma experiência, ele não remontou uma experiência. É por isso que, se você for comparar na história da igreja, a nossa era, né? Isso começou até depois da reforma, né? A nossa era é uma das que os católicos, o clero, tem muito apego à visão da doutrina. Você vê que isso mudou muito, né? Se você pega um Santo Agostinho, Santo Ambrósio, se você pega um São João Crisóstomo, etc., né? Se você pega os primeiros pais da igreja, se você pega os mártires, o que é que eles estão apegando-se ali em relação à doutrina? Não tem nada, né? Eles não estão, né? Não é que eles não ligam ou ignoram, mas quer dizer o seguinte: olha, a doutrina aqui, ela tem uma função diferente, tá? Da que está adquirindo hoje. Hoje, o católico, ele vai sempre dizer: olha, 100% do que nós precisamos fazer é estudar e conhecer a doutrina, né? Se você chegasse para um pai do deserto, ele diz: olha, 100% do que a gente tem que fazer é praticar jejum, oração e esmola, é se assemelhar ao máximo à natureza do Cristo na nossa vida, né? Então perceba como o cristianismo, ele adquiriu, muito por influência da cultura moderna, da cultura externa, né? Quando surge a imprensa, né? Ele adquiriu muito uma característica letrista, estudantil, um aspecto estudantil, né? Ou seja, perdeu-se essa profundidade, né, de trazer por coração, né? E mesmo com muitos santos místicos, como por exemplo Santa Teresa d'Ávila, né, que teve a transverberação, ou seja, acertado no coração pelo verbo. O que é que isso quer dizer, né? Jesus está mostrando por meio da vida de Santa Teresa, da vida dela, que olha,
O que os cristãos têm que buscar é botar o seu verbo dentro do coração, não nas letras, não no mero olhar, né? Não nos lábios, né? Só falar e dizer, mas aquilo tem que descer para o coração, tem que ir arraigar para fundo do coração, né? Pode reparar, quando você comete um pecado grave, quando você comete uma falta, você não sente dor na cabeça, você não sente dor no lábio, você não sente dor nos olhos, você sente um incômodo aqui. É nessa região que bate o incômodo. Quando você se sente arrependido por uma falta que você cometeu, né, o corpo acusa aí, né, e não é mera coincidência, né? Ou seja, é claro que o coração é um símbolo, né, e é óbvio que o órgão específico do coração ele não está tão ligado diretamente, materialmente, a essa questão espiritual, né? Mas o fato disso indicar visivelmente para nós é uma indicação de um fator espiritual. Da mesma forma, quando você olha para a cara da pessoa e percebe que ela está triste, né? A tristeza, você não tem como você pegar a tristeza em algum lugar. A tristeza é uma condição espiritual da alma. No entanto, ela se manifesta no rosto, ela se manifesta na expressão facial, né? É claro que a experiência da tristeza ela só vai poder ser manifestada pela boca do sujeito. O sujeito ele vai ter que em algum momento demonstrar, e você vai ter que confiar no testemunho dela, porque é algo que vem dela, é algo que ela somente ela pode confirmar de si para si, né? Eu não tenho como inferir, eu tenho indicativos, né? Então, o cristianismo no começo era exatamente isso, era essa preocupação de testemunhar-se para Deus, né? De testemunhar o fruto dos seus atos, de testemunhar, né, a substância dos seus atos para Deus, né? E não de adquirir algum conteúdo específico, né? Qual é o conteúdo que o Marte adquiriu? Nenhum, entendeu? O único conteúdo que ele sabia, tá, é que Jesus Cristo era Deus, morreu na cruz para salvá-lo. Pronto. Isso era o suficiente para ele morrer por Deus. E hoje nós temos aqui um monte de livros, um monte de conteúdo, de conhecimentos, um monte de informações, e nós não somos capazes de enfrentar os nossos inimigos como deveríamos enfrentá-los, né? De forma mais corajosa, altiva, a gente fica inventando mil e uma desculpinhas, né? A gente se seduz pelas coisas, né? A gente não consegue nem, né, imaginar, idealizar, tá, como poderia ser uma vida essencialmente cristã, né? Então, repare como o conteúdo cristão, né, ele precisa descer para isso. Até mesmo os santos, tá? E aí vai uma recomendação minha, tá? Os santos sábios, tipo São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, etc., né? Os que escreveram muito, eles não tinham uma relação com o cristianismo meramente baseada nos livros, nas letras, né? Eles não eram meros estudantes, né? Eles eram místicos, cara. Eles tinham uma mística própria. Eles tinham uma vida espiritual muito intensa. E aquilo, a diferença é que, o que é a doutrina? A doutrina é uma transliteração, é uma tradução do conteúdo místico, tá, em uma linguagem terrena, né? Você acha mesmo que a alma é como se fosse um castelo, como Santa Teresa fala? Não, ela está usando de um símbolo das camadas, né, das camadas, um símbolo das casas do castelo, das visões do castelo, que ela, lembra, Santa Teresa morava onde? Santa Teresa morava em Castela. Castela era uma cidade, era um país, tá, que tinha inúmeros castelos, inúmeras fortalezas. Então era um ambiente que ela estava familiarizada. Mas ainda na infância dela era algo que ela brincava, né? Então, ela usou isso aí como um símbolo para descrever o que é a alma humana. Mas é óbvio que a alma humana ela não é um castelo, né, cara? Então, a doutrina é isso, é uma significação, tá, de um símbolo espiritual, porque o mundo espiritual, a vida espiritual é intransferível para o plano terreno, no sentido direto. Não tem como você transferir diretamente todo o conteúdo de lá para cá. Por isso que Jesus também falava em parábolas. 90% do conteúdo dos evangelhos são parábolas, né? Então, e é por isso que às vezes tem uma dificuldade muito grande de se compreender as escrituras, a Bíblia, etc. Então, mais ou menos esse é o ponto, né? O coração ele é esse símbolo, tá, do centro da consciência cristã, ou cristã não, da centro da consciência humana, que todos têm, né? Independente de serem cristãos ou não. Mas é algo que é mais complicado de acessar. Não basta somente ler ou conhecer ou estudar a doutrina. Precisa de um ponto mais profundo para poder chegar até lá, né? Mas enfim, isso aí é outro tema para outro vídeo. A ideia era responder essa pergunta, né,
Espero que vocês tenham entendido. Abraço aí, fiquem com Deus.